Galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, voltamos com o quadro Quem É? E basicamente você já leu o título, então sabe de quem nós vamos falar no vídeo de hoje. Porém, a decisão desse personagem foi feita no grupo do canal. O grupo do canal tem o link na descrição. Se você ainda não faz parte do grupo, acesse o link, peça solicitação lá para fazer parte do grupo. Lá a gente troca bastante ideias sobre séries, filmes, games, o conteúdo que eu posto tanto na fanpage quanto no site e também no canal, sempre vai lá para esse grupo, às vezes em primeira mão. E lá a gente tem essa questão da pesquisa. Eu fiz uma pesquisa, sugeri alguns personagens, aonde os inscritos que estão lá no grupo escolheram quem seria o personagem de hoje. E como também já é semana que vem, se eu não me engano, no dia 19, teremos aí a revelação na série de quem é o Zoom, a história do personagem. Então nada mais justo do que a gente trazer hoje essa questão. Então, sem mais enrolação, vamos saber quem é o Zoom. Canal do Gordo! Pra começar, o personagem foi criado por Geoff Johns e Scott Kolins em 2001, foi a sua primeira aparição na revista Arquivos Secretos e Origens. E a sua última aparição foi em 2010 na saga do Flash também, se eu não me engano, na revista Renascimento. E a sua história é um pouco diferente em partes do que está sendo apresentado na série. Na verdade, para começar, alguns pontos são bem relevantes. Por exemplo, na série, pelo que parece, vai ser apresentado que o pai dele foi condenado à morte devido a ser um serial killer. E nos quadrinhos também é um pouco da história do personagem. Vamos começar aí. Na época que ele estava na faculdade, quando ele estava voltando, ele acaba chegando em casa e vê a sua mãe, a casa cercada por policiais, e os policiais acabam matando o seu pai. E isso ele descobre que a mãe dele tinha chamado a polícia e denunciado que o pai dele era um serial killer. Com isso em mente, ele acaba se dedicando a sua vida a estudar perfil de criminosos. E isso garante a ele um cargo no FBI. Então ele acaba fazendo muito sucesso com a questão de identificar criminosos, perfil de serial killers, e as coisas vão bem. Porém, acaba que em uma missão, o pai da sua esposa Ashley é assassinado. E com essa questão dele ser assassinado, acaba também que ele sofre um acidente e machuca o joelho, fazendo com que ele tenha que andar com a necessidade de uma bengala. Aí acaba que isso, em partes, deixa ele um pouco deprimido, caído, e ele acaba indo para Kingston City. E lá em Kingston City ele começa a trabalhar como analista de perfil, só que do departamento de hostilidades de meta-humanos. Isso fez com que ele ficasse muito amigo do Flash atual, que na época era o Wally West. Sim, o Flash atual era o Wally West. O que aconteceu? Barry Allen morreu e, de certo modo, o Wally começou a ser o Flash dessa revista. E durante muito tempo ele ficou como Flash até o retorno do Barry Allen. Mas como essa história não é bem do Wally e sim de Solomon Hunter, vamos dar continuidade. E na questão dele ir para Kingston City e trabalhar com o Wally, acaba que eles se tornam bons amigos e ele só estava um pouco meio frustrado porque ele trabalhava atrás de uma mesa e ele queria participar da ação da captura dos meta-humanos. E acaba que em uma ação no presídio de Iron Heights, ele acaba sofrendo um ataque do Grunt que o deixa paraplégico. E com isso ele começa a ficar numa cadeira de rodas e tal, e muito chateado com a situação toda, com tudo o que aconteceu, e acaba solicitando para o Wally voltar no tempo e evitar que aquilo tudo aconteça. Nessa questão do Wally brincar com o tempo, ele fala: não posso fazer isso, eu não sei o que vai acontecer com a linha temporal se a gente fizer qualquer mudança. E nisso ele fica muito frustrado e revoltado
com essa questão, porque tecnicamente o Wally não quis ajudar ele. Pô, um herói que não quer ajudar uma pessoa a ficar bem e tal, e isso deixa ele muito revoltado, e ele resolve ele mesmo ir lá para o museu do Flash, aonde estava a esteira cósmica, e ele decide usar a esteira cósmica por conta própria. E nessa questão dele usar a esteira cósmica por conta própria, acaba que ele cria uma explosão e destrói o museu do Flash por completo, e ele acaba conseguindo a capacidade de alterar o tempo dele mesmo. Isso eu vou explicar mais à frente. Nessa questão, além desse poder, ele acaba ficando um pouco insano e decide que o Wally só não ajudou ele porque nunca tinha sofrido na vida. Então, o objetivo dele a partir desse momento é fazer com que o Wally sofra e se torne um herói melhor. Então, assim, tecnicamente a visão dele não é que ele é um bandido, mas ele quer tentar fazer o Wally ser um Flash melhor. E mesmo que para isso ele tenha que matar a Linda Park. Sim, o Wally é casado com a Linda Park e nessa época a Linda estava esperando os filhos do Wally. Só que o Zoom acaba tentando assassinar os filhos, mas o Wally acaba derrotando ele. E eu achei essa história do Zoom um pouco interessante, porque também vem um pouco da questão do que está acontecendo na série. Eu não sei se na série eles vão abordar com todos os detalhes, mas pelo que parece, pelo que eu vi na sinopse do episódio, o pai do Jay que aparece como Zoom, na verdade o pai do Solomon Hunter, é um serial killer. Então, tecnicamente, a gente pode imaginar aí que eles vão pegar uma vertente da série. No caso, o nome do personagem nos quadrinhos era Solomon Hunter, e quando ele consegue esses poderes de velocidade, de alteração do tempo, ele acaba pegando o uniforme do Flash Reverso e passa a ser o terceiro a usar o manto do Flash Reverso. Então, tecnicamente, o Edward Town é o Flash Reverso do Barry Allen, e o Solomon Hunter é o Flash Reverso do Wally West. Porém, na série, os dois vão enfrentar o Barry Allen. Então eu não sei como que eles vão encaixar a questão das histórias em quadrinhos, mas eu particularmente estou curtindo muito como está sendo feito aí a série. Está sendo muito foda. E essa questão do personagem tem alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, os poderes dele, essa questão dele alterar o tempo para si mesmo, é como se diz assim, na verdade ele não tem como os outros velocistas, acesso à força da aceleração. Ele consegue a sua velocidade porque a cada passo que ele dá, ele consegue andar no futuro. Então, ou seja, toda vez que ele pisa para correr, ele não está correndo literalmente com a força da aceleração, ele está alterando, indo para o futuro ou indo para o passado. Então ele consegue de certo modo, ser mais rápido até do que o próprio Flash, porque ele consegue alterar o tempo para ele mesmo. E com isso ele acaba tendo algumas outras capacidades de velocistas. Por exemplo, a intangibilidade, que ele consegue atravessar paredes, a questão do... ele consegue fazer ondas sonoras com os dedos que acabam sendo, de certa forma, sônicas e causam choque extremo nas pessoas, que foi até como ele conseguiu matar os filhos da Linda Park e do Wally que estavam na barriga dela. Então, tecnicamente, o vilão é sensacional. Eu gosto do vilão como nas histórias em quadrinhos, e agora com essa versão que eles fizeram para a série, eu também curti. Então eu imagino que eles possam fazer muito mais coisas aí, trazer muitos outros vilões, e de certo modo a explicação que eles estão dando é bem interessante. Só que ele não necessariamente parece com o Jay. Ali no caso eu não sei o porquê na série eles colocaram o personagem parecendo com o Jay Garrick e por que eles estão fazendo
de certo modo, essa junção, colocando o Jay Garrick como o Solomon Hunter, só que na Terra 1 ele chama Solomon e na Terra 2 ele chama Jay Garrick. Eu não sei o porquê que eles estão fazendo isso, mas de qualquer modo a gente tá esperando muitas coisas fodas. Sério, eu curti demais a questão do personagem e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí da história do personagem? Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês curtiram a história, e também coloquem aí nos comentários quem você quer ver aqui no Quem É. E lembrando, aqui ó, vai ter no card a votação para os próximos Quem É também. Você pode dar sugestões nos comentários e aqui nos cards eu vou colocar a opção do próximo Quem É. Porque como eu fiz a votação lá no grupo, eu já tenho alguns nomes para o próximo personagem que a gente vai falar. Então eu queria que vocês escolhessem pra gente estar trazendo aí um conteúdo bacana. E é claro, se você gostou, deixa aquele like, compartilhe, favorite, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Tchau!